Gente, infelizmente faleceu hoje, tá, gente, né? O Papa Francisco, aos 88 anos. E a gente vai prestar uma homenagem para ele, comentando um pouco das notícias sobre ele, sobre a morte dele, sobre tudo que tiver disponível para a gente poder homenagear esse que com certeza é um dos papas mais queridos e amados e importantes da história. E a gente vai ficar acompanhando, né, todo esse lance do conclave, vai escolher o próximo padre e tudo mais aqui no canal. Então, esse vídeo é uma homenagem ao Papa Francisco, a todo o seu legado. E se você é novo ou nova, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o gostei no vídeo, comenta, compartilha. E é isso, né, Watson? É uma notícia triste, né? Até quem não é católico sente, porque era um Papa muito querido e presente, né, na nossa vida. Meu Instagram que eu esqueci de divulgar é fã do Bom Dia. Quem quiser me seguir lá, tá? Conversar comigo, tá disponível, tá? E eu cortei o cabelo e tudo mais, e é isso aí. Daqui a pouco eu tô de volta. Olha só, gente, o Vaticano anunciou que o Papa Francisco faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 21. Ele é um Papa muito querido, né? Que durante 12 anos, né, gente, né? Foi Papa, as pessoas gostavam muito do Francisco, ele era muito carismático. Infelizmente já estava desde o ano passado, ou retrasado, né, 2023, já estava com uns probleminhas de saúde. Tava muito inchado, né? Tava diferente, tava mais envelhecido. Uma pena. Vamos ver as próximas notícias. Olha só alguns feitos marcantes do Papa Francisco, gente. Ele defendeu o casamento LGBT, defendeu os direitos dos palestinos, criticou a desigualdade capitalista, denunciou abusos infantis de padres, nomeou mulheres para cargos inéditos e endureceu leis do Vaticano para punir pedófilos. Ou seja, ele foi um padre que ficou muito próximo às causas que geralmente a igreja, né, Watson, pessoal, meio que renega, né? Porque você não vê, né, Marcela, a igreja defendendo o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, né? A igreja meio que abomina isso, né? Também a igreja, ela muitas das vezes não fica do lado dos palestinos, ou então da dificuldade, desigualdade capitalista, e também a igreja às vezes acaba botando por debaixo dos panos, né? Esses casos de estrupos de criança, etc e tal, que a gente sabe que rola muito em igreja, esse tipo de coisa também, né? Enfim, né? É tão bom ver que um padre de muitos anos, né, Watson, né? Porque quando eu fiz as contas aqui, se ele ficou com 12 anos de mandato, né? Ele foi elegido com 74 ou 75 anos, não sei a data de aniversário dele, não sei se bateu com a época que ele já tinha 74 ainda ou 75, mas não importa. Ele já era um senhor de mais idade, né? E você percebe que ele tinha a cabeça muito atual, né? Ele sabia das dificuldades de certas coisas na igreja. E mesmo assim ele abria espaço para isso. Fora que também ele não gostava que mentisse, né? Eu estava vendo no jornal hoje, no Pratão, sobre o estado de saúde dele, né? Ele era muito transparente. Então, para você ver, né, que não tem idade para você ser uma pessoa de cabeça atualizada, uma pessoa ligada nas causas humanas e tudo mais. Porque muitas pessoas, às vezes, elas pensam assim, ah, só quem é preto tem que defender preto, só quem é LGBT que tem que defender LGBT, só quem é isso que tem que defender aquilo. Não, gente, são causas humanas. Independentemente de religião, do que você pensa, não são causas humanas. Né? Eu acho que as pessoas às vezes exageram muito, né? Tipo, ai, só quem é preto pode levantar a bandeira da igualdade racial. Não, não existe isso. Isso aí tá equivocado, entendeu? A gente entende que realmente quem passa por isso tem mais lugar de fala, mas não significa que por ser preto somente tem que defender. Então é bom a gente ver um papa que foi muito à frente do tempo, né? Que defendia as pessoas, né? Porque muitas das vezes as pessoas não se afastam de Deus porque elas querem, é porque elas têm medo de certa forma, né? Principalmente as pessoas LGBTs, né? Não é que elas não estão na igreja porque elas não querem estar, é porque a igreja abomina elas de certa forma, né? Por conta de uma condição que a gente sabe que é humana, como ele próprio falou, né? Que não tem nada a ver, mas as pessoas, eu não quero nem tocar nesse assunto porque é polêmico, né? E as pessoas acabam distorcendo muitas coisas, mas Deus está com todos nós, né? Só que a igreja às vezes acaba botando, né, Watson, como se Deus estivesse somente com um grupo de pessoas e as outras pessoas não fossem dignas do amor, da misericórdia de Deus, quando na verdade todos nós, né, temos e devemos a misericórdia do Senhor. Eu penso dessa forma, né?
Todos nós somos dignos, não sei se vocês concordam comigo, independentemente de ser católico ou crente, não importa. Todos nós, né, Watson, né, somos dignos da misericórdia do Senhor. Então você simplesmente punir pessoas, eu acho muita filha da putagem, né? Eu acho isso errado. Eu acho que a igreja erra muito nisso. Afasta as pessoas de Deus. Enfim, infelizmente. Ainda bem que ele foi um papa que, claro, deveria ter seus preconceitos, suas coisas. Não estou dizendo que ele era santo. Mas pelo menos ele via que as pessoas com essas condições, com essas coisas, mereciam Deus também. E elas eram tratadas de forma humana, de forma empática pelo Papa. Que coisa bonita, né? Olha só, gente, o cardeal Fridolin Ambongolo Besugun é um dos favoritos para suceder o Papa Francisco. Ele é conhecido por sua postura conservadora, com a rejeição a bênçãos para casais homoafetivos. Ah, então eu já quero que esse desquerido não ganhe, né? Já quero que ele não ganhe. Enfim, seria legal, né, por ser um papa preto, mas enfim, a cabecinha dele aí, né? E eu não sei vocês, mas eu acho que o Vaticano não vai colocar ele, não. Acho que o Vaticano vai querer alguém com o mesmo perfil do Papa Francisco, alguém que consiga conversar com as duas coisas, Watson, tanto com as pessoas mais conservadoras e também com as pessoas mais modernas, vamos dizer assim, né? Enfim. Gente, a Globo cancelou a programação local. Na verdade, não cancelou, ela diminuiu para 30 minutos, né? Teve a programação local, mas de 8 horas até 8h30. E a programação do meio-dia também foi bastante reduzida, né? Mas teve um pouco mais de tempo, uns 45 minutos. E abriu uma edição especial do Bom Dia Brasil para cobrir a morte do Papa. A Globo sempre foi muito aberta, né, gente, a coberturas. Sempre que houve, assim, tragédias, né? A Globo sempre abriu bastante espaço para de certa forma, cobrir isso. Né? E não é de hoje que isso acontece, né? Já tem anos que a Globo tem esse comportamento, né? De acontecer alguma tragédia, abrirem mão da programação e estarem lá, né? Cobrindo aquilo ali, né? Tem vários exemplos, né? Tem a morte dos Mamonas, também foi assim. O 11 de setembro também foi assim e tantas outras tragédias, né, Watson, né, que historicamente a Globo derrubou literalmente a programação para cobrir, né, a morte do Ayrton Senna, não foi verdade, Marcelo? Muitas coisas que a Globo cobriu, claro, né, que naquela época, né, gente, né, não era a manhã toda, a tarde toda, até porque o jornalismo naquela época, né, Marcelo, não era como era hoje, né? Embora o 11 de setembro até foi um pouco mais do que esses outros dois exemplos que eu citei. Mas assim, a Globo de uns anos para cá, de uns 25 anos para cá, vem quebrando muita programação, né, para poder cobrir as coisas mesmo. E a Globo não era assim, a Globo ela abria mão, mas ainda tinha um pouquinho da programação normal ali. Enfim, eu acho que se eu fosse a Globo eu derrubava tudo, derrubava encontro, derrubava Mais Você, derrubava edição especial, sessão da tarde, Tieta, sabe? É um dia que tem que cobrir aquilo ali. Talvez deixasse as novelas. Eu tô falando de tirar Tieta e história de amor, mas talvez eu até deixasse também, porque muitas horas de cobertura cansa, né, Vatos? Mas no mínimo a sessão da tarde ali, talvez eu derrubasse e dasse apenas um respiro ali no edição especial e não vale a pena ver de novo. Gente, o Papa Francisco foi o primeiro Papa a defender publicamente a união civil para pessoas do mesmo sexo. Em 2020, ele afirmou: as pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família, são filhos de Deus. Exatamente, né? As pessoas homoafetivas, elas merecem construir família, elas merecem serem respeitadas, não é verdade? A gente vive numa sociedade, num mundo que precisa ser igualitário para todo mundo, né? E essas pessoas merecem ter o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Né? Não estou dizendo que o que elas praticam seja um pecado, tá, gente? Eu estou dizendo assim no sentido da misericórdia de Deus, porque todos nós somos pecadores. Mas não estou dizendo que necessariamente isso é um pecado, para vocês não confundirem, né? As contas. Enfim, interessante isso aqui. Olha só, gente, o novo Papa deve ser conservador, com planos de retomar posturas tradicionais do Vaticano, segundo a mídia internacional. Misericórdia. Ai, 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 ai. Pior que agora o mundo tá nessa vibe meio retrô, né? Cheio de pessoas e de líderes conservadores. O problema é isso.
Gente, a cantora Madonna, uma das cantoras mais perseguidas pelo Vaticano, né? Porque Madonna era muito, vamos dizer assim, Watson, provocativa com a igreja. Ela já testemunhou a morte de 7 papas ao longo de sua vida. E a Madonna tá jovem ainda, acredito eu, que ela vai testemunhar mais alguns, né? Morrerem. Porque papas sempre são pessoas mais velhas, né? Então, provavelmente, ela deve ver mais uns 2 ou 3 aí. Enfim, perseguida pela igreja, viu, gente? Ela aqui foi perseguidíssima pela igreja. Não sei nem se o Watson tá ligado e outras pessoas aí. Mas ela aqui, meu filho, ela aqui, a igreja não quer ver nem pintada de ouro. Aí o Watson, por quê? Por conta dos clipes, né, das músicas dela, ela provocava muito a igreja. Muito, muito, muito. Ela mostrava a hipocrisia da igreja, né, um monte de coisa. Enfim, a igreja não gostava disso, porque a igreja é assim, né, Vato? Eles gostam de fazerem um monte de coisa por debaixo do pano e não é pra ninguém falar, né? E a gente sabe que isso tá errado, entendeu? E ela não, ela falava mesmo, ela mostrava que a igreja não aceitava os LGBTs, também que a igreja era um pouco preconceituosa com pessoas de cor, né, pessoas pretas, pessoas com HIV, com doenças, né? A igreja naquela época, nos anos 80, 70, era muito preconceituosa, e ela ia lá e falava assim, pô, vocês não dizem que vocês são filhos de Deus? Por que vocês renegam essas pessoas, né? Tanto é que tem um clipe dela, né, que ela bota um santo, né, pra ser preto, e isso na época foi um escândalo. Oh, já se viu uma representação de Deus, de Jesus preto, como assim? Enfim, né, que coisa. Gente, até a cara desse Trump, Deus me livre, viu? Antes de falecer, Papa Francisco demonstrava preocupação com a influência de Donald Trump sobre o seu sucessor, temendo o retrocesso na Igreja Católica. Que bonito isso, né, gente, né? Dele pensar, tipo, se eu falecer, quem eles vão botar aqui no meu lugar, né? Realmente, né? Agora, será que ele tem essa influência toda, gente? Não, ele é riquíssimo, bilionário e tudo mais, mas será que ele tem essa influência toda sobre a igreja, sobre o conclave? Enfim. Olha só, gente, o Papa Francisco, um dos homens mais importantes para o mundo na última década, nos deixou e a Globo alterou a sua grade, cancelando História de Amor e o Globo Esporte, tendo 2 edições do jornal Hoje. Olha só, aqui a programação, ó. 11h45, Jornal Hoje, 12h15, SP1, 1 hora, Jornal Hoje, indo até as 3h05 com a sessão da tarde, exibindo Fé nas Alturas. Deveria cancelar a sessão da tarde, né? Depois 17h05, Boletim SP2, vale a pena ver de novo Tieta. 17h10, realmente eu vi Tieta, assisti um pedacinho. Não assisti um pedacinho do jornal Hoje, porque hoje eu dormi, gente, eu dormi até mais ou menos umas 12 horas. Eu fui acordar umas 12h07 da manhã, não, da tarde. Eu já sabia que o Papa tinha morrido porque eu acordei cedo, eu dei uma olhada no X, mas não peguei nenhum jornal, nenhum plantão, não. Aí eu vi um pouquinho, assisti um pouquinho do jornal Hoje, né, do boletim, aí depois eu fui fazer outras coisas, aí depois eu fui assistir Tieta, aí tava passando nos intervalos, né, enfim, tá aí. Deveriam ter cancelado a sessão da tarde também, né. Gente, o SBT foi a primeira emissora da TV aberta a noticiar a morte do Papa Francisco. Veja os horários. O SBT foi 5h12 no SBT News manhã, Globo 5h13 no Hora 1, Band 5h25, né, no... Como é o nome do jornal da Band? Jornal Band News TV. E a Record foi a última, tá, gente? Às 6 horas, né, com o balanço geral amanhã. A Record é ridícula, né, gente? A Record simplesmente não deu a notícia mais cedo, simplesmente por preconceito, né? Porque a Record, a gente sabe muito bem quem é que lidera a Record, né? E eles não acreditam nessa religião católica, então eles menosprezam até a informação, Vasco. Tanto é que a Record simplesmente só noticiou a notícia, e enquanto as outras emissoras estavam cobrindo tudo relacionado ao Papa, a Record estava falando sobre outros assuntos. Mas também nem quem se importa com o jornalismo seletivo da Record. Olha, o SBT foi a primeira emissora, que legal. Gente, o Vaticano acabou de divulgar que a morte de Francisco foi causada por um AVC e falência cardíaca. Ah, entendi. E é isso, gente, né? Foi descansar o Papa Francisco, que Deus abençoe ele e aos fiéis. E todas as informações que eu souber, eu vou atualizando vocês aqui nos próximos vídeos. Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o gostei no vídeo, comenta, compartilha. E se quiser conversar comigo, meu Instagram tá aberto para o público, é fã do Bom Dia, ok? Mesmo nome do canal.
Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. E bom feriado.